Quando os resultados não aparecem, é quase automático sentir que a vida está andando sem você, que todo mundo avança enquanto você fica preso no mesmo lugar, tentando e não vendo nada mudar. E basta um dia mais difícil para tudo perder cor, perder força, e você começa a pensar que talvez tenha algo errado com você, que talvez já tenha chegado ao limite do que consegue evoluir. Mas essa sensação não é fracasso. É só o desgaste de tentar por tanto tempo sem ver retorno. Marco Aurélio sabia exatamente como isso era. Mesmo sendo imperador, ele escrevia sobre acordar sem vontade, sobre dias lentos, sobre momentos em que tudo parecia difícil demais. Ele enfrentava guerras, perdas, doenças e, mesmo assim, encontrava uma forma de continuar. E ele descobriu algo simples: esperar motivação só atrasa ainda mais. O que muda tudo é agir, mesmo cansado, mesmo sem clareza, porque ficar parado dói mais do que dar um passo pequeno. E é aqui que essas lições entram. São práticas reais, humanas, testadas na vida, que ajudam a destravar a mente, reencontrar direção e recuperar a força que parecia ter sumido. Quando você escuta cada uma delas com calma, a sensação de atraso começa a perder força e uma ideia importante aparece. Você não está parado para sempre, está apenas no momento antes de recomeçar. Escreva nos comentários a frase estoica do dia: hoje eu recomeço. Porque hoje você vai sair daqui com uma direção. Lição 1. Pegue de volta suas manhãs. Marco Aurélio era imperador. Tinha servos, exércitos, médicos, conselheiros. Ele poderia ter passado a vida inteira comandando o mundo de dentro da própria cama, envolto em cobertas quentes, sem ninguém para lhe cobrar disciplina. Mas não foi isso que ele escolheu. Nas meditações, especialmente no livro 5, existe um dos relatos mais humanos que ele já escreveu. Ele admite que, ao amanhecer, sentia uma dificuldade enorme para levantar, exatamente como nós sentimos. Ele descreve aquela luta silenciosa entre o corpo que quer conforto e a consciência que sabe o que precisa ser feito. Ele escreve algo como: você realmente nasceu para ficar debaixo das cobertas e permanecer quentinho? Ou nasceu para agir, para cumprir seu papel no mundo? Essa é a virada. Ele não negava o cansaço, a tristeza, a ansiedade das responsabilidades, mas entendia que levantar-se pela manhã era um ato de coragem, um compromisso com aquilo que a vida esperava dele. Marco Aurélio observava os cães, os pássaros, as abelhas, todos cumprindo suas tarefas desde cedo, obedecendo à própria natureza. E então ele decidia: eu também vou cumprir a minha. A rotina matinal dele não era sobre produtividade, era sobre propósito. Ele se levantava, escrevia no diário, revisava sua filosofia, julgava casos, liderava o exército, resolvia conflitos, guiava um império inteiro, não porque queria, mas porque sabia que era o que precisava ser feito. Ele não se escondia debaixo das cobertas. Ele não procurava desculpas. Ele não esperava motivação. Ele começava. E é isso que essa lição te chama a fazer. Assumir o comando das suas manhãs antes que o mundo assuma o comando de você. Não é sobre acordar às 5 da manhã, nem sobre seguir uma rotina perfeita. É sobre vencer o primeiro impulso de se encolher da vida. É sobre escolher levantar mesmo quando a mente inventa razões para ficar. Porque cada manhã que você domina, cria um dia mais claro, e cada dia que você domina, constrói uma vida mais forte. Se você entendeu isso, escreva nos comentários: hoje eu escolho começar antes do mundo. Essa é a chave que Marco Aurélio deixaria para você, e é o que vai definir quem você se torna daqui para frente. Lição 2. Discipline sua alma. Marco Aurélio tinha tudo: poder absoluto, autoridade máxima, ninguém acima dele para cobrar, exigir ou forçar qualquer coisa.
Se ele quisesse adiar uma decisão, poderia. Se quisesse ignorar uma tarefa, ninguém ousaria confrontá-lo. Se quisesse simplesmente não fazer, ninguém o faria fazer. E é exatamente por isso que essa lição se torna tão poderosa. Ele só tinha a disciplina e ele a escolhia. Porque no fundo Marco Aurélio era como nós. Ele sabia o que precisava fazer, sabia o que era certo, sabia o que era importante, mas saber não resolve nada se você não age. Nas meditações, ele escreve uma das frases mais contundentes de toda a filosofia estoica. Você poderia ser bom hoje, mas escolhe amanhã. Essa frase dói porque descreve exatamente o que fazemos. Dizemos que vamos começar a dieta na segunda-feira, que vamos organizar a casa no fim de semana, que vamos escrever o livro quando sobrar tempo, que vamos poupar dinheiro quando a vida acertar. Não dizemos que vamos desistir, dizemos que vamos esperar. E essa é a armadilha. Porque se você não é a pessoa que faz hoje, não será a pessoa que faz amanhã. Amanhã é apenas hoje com outra desculpa. Sêneca, que influenciou profundamente Marco Aurélio, dizia que todos os tolos têm algo em comum. Eles vivem se preparando para começar. Eles não rejeitam o que devem fazer, só adiam. E nesse adiamento, a vida passa inteira. O estoicismo nos desperta para uma verdade incômoda. O que precisa ser feito agora. Não porque o resultado virá imediatamente, mas porque agir é o que molda o caráter. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que o valor da ação não está na recompensa futura, mas no fato de que agir te transforma no tipo de pessoa que age. A disciplina é isso. Fazer o que deve ser feito, mesmo sem vontade. Dar o passo certo, mesmo que seja pequeno. Começar, mesmo sem motivação. Assumir responsabilidade, mesmo quando o mundo não cobra. Ninguém pode te impedir de dar o primeiro passo, mas ninguém pode dar esse passo por você. A lição de hoje é simples e brutal. Pare de esperar o tempo perfeito. Ele não existe. O momento certo é o momento em que você decide. Declare para você mesmo: hoje eu escolho fazer o que precisa ser feito. Porque a disciplina não é sobre amanhã, é sobre quem você decide ser agora. Lição 3. Aceite o que você não controla e siga em frente. Marco Aurélio governava um império inteiro. Tinha poder sobre exércitos, territórios e decisões que mudavam o destino de milhões. Mas mesmo assim, ele jamais teve controle total sobre a própria vida. Ele lidava com perdas, traições, epidemias, guerras, doenças dos filhos, clima imprevisível, decisões políticas impossíveis. Ele era imperador, mas continuava sendo humano. E o que os estoicos nos mostram é exatamente isso. Existem coisas que pertencem a você e coisas que nunca pertencerão. Aceitar essa divisão não é fraqueza, é maturidade. É parar de lutar contra portas que não abrem. É deixar de desperdiçar energia tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Marco Aurélio escrevia sobre essa sensação de bloqueio, esse peso psicológico que sentimos quando algo aparentemente trava a nossa vida, um obstáculo, uma perda, uma mudança inesperada. E ainda assim, ele repetia uma frase que virou uma das ideias mais poderosas do estoicismo: o impedimento à ação avança a ação. O que estiver no caminho se torna o caminho. Ele não dizia que nada pode te parar. Ele dizia que nada pode impedir você de responder com virtude. As circunstâncias podem fechar um caminho, mas elas nunca fecham todos os caminhos. Talvez o que você queria não será possível, talvez o plano precise mudar, talvez alguém tenha te atrapalhado, ou talvez a vida tenha te empurrado numa direção que você não pediu. Mas isso não significa que você está sem saída. Significa que você está diante de uma escolha: resistir e sofrer, ou adaptar e crescer.
O estoicismo é a arte de encontrar espaço onde parecia haver só parede. Alguém pode te ofender, mas não pode impedir você de responder com calma. Alguém pode te bloquear, mas não pode impedir você de seguir por outro caminho. Alguém pode te atrasar, mas não pode impedir você de aprender. A vida pode fechar portas, mas sempre deixa uma fresta aberta em algum canto. E essa fresta, quase sempre, é interna. Porque ninguém pode impedir você de praticar paciência, coragem, criatividade, disciplina ou perdão. Ninguém pode impedir você de mudar de direção, reconstruir a si mesmo, recomeçar, amadurecer ou transformar um problema em preparação. Como Marco Aurélio entendeu, o que foge do seu controle não define sua vida, define sua oportunidade. O obstáculo não é o fim, o obstáculo é o treino. A lição de hoje é essa: aceite o que não depende de você e use o que depende. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho transformar o obstáculo em caminho, porque essa é a mentalidade estoica que muda tudo. A vida não te para, você é quem decide como avançar. Lição 4. Responsabilidade é poder. Existe uma história sobre Marco Aurélio que revela com brutal clareza o que significa liderar de verdade. Durante a peste antonina, uma pandemia que devastou Roma por quase 15 anos, milhões de pessoas morreram, cidades inteiras ficaram vazias, a economia entrou em colapso e a sensação geral era de que o império estava desmoronando. A crise foi tão profunda que as pessoas viviam acreditando que nada poderia piorar, até piorar. Em momentos assim, muitos líderes procuram esconderijos. Culpam terceiros, criam bodes expiatórios, fazem o que Nero fez durante o grande incêndio, se escondem atrás do caos. Mas Marco Aurélio fez o oposto. Ele caminhou pelo palácio imperial, olhou para as riquezas, para as joias, para os objetos luxuosos de sua esposa, para as vestes mais finas do império e decidiu vendê-los. Durante 2 meses, o gramado do palácio se transformou num grande mercado público, onde o próprio imperador colocava à venda tudo o que era seu. Não por vaidade, não por espetáculo, mas porque a economia de Roma precisava respirar e ele se recusava a se colocar acima do sofrimento do povo. E ao fazer isso, ele enviava uma mensagem silenciosa e poderosa: eu não estou em primeiro lugar. Essa atitude não era grandiosa por causa do dinheiro arrecadado, mas pelo princípio que ela deixava claro. Liderança verdadeira não é sobre privilégios, é sobre responsabilidade. É como um CEO que aceita corte salarial para evitar demissões. É como um atleta que renegocia o contrato para fortalecer a equipe. É como nos fuzileiros navais, onde os líderes comem por último, porque quem orienta deve servir antes de ser servido. Marco Aurélio mesmo cita os espartanos numa passagem das Meditações. Quando recebiam visitantes para uma refeição, eles colocavam o convidado na sombra, o lugar mais confortável, e ficavam no sol, assumindo para si o desconforto. Isso é grandeza, isso é caráter, isso é ética. E isso explica por que o legado de Marco Aurélio atravessou séculos. Ele não liderava por status. Ele liderava, por exemplo, ele colocava o povo antes do próprio conforto. Ele assumia o peso que poderia ter delegado. Porque para os estoicos, liderança não é sobre mandar, é sobre carregar. Não é sobre o trono, é sobre o sacrifício. Não é sobre ser servido, é sobre servir. A lição de hoje é simples, mas profunda. Quando algo depende de você, assuma. Quando alguém precisa de você, esteja presente. Quando a situação exige maturidade, entregue maturidade. Se isso tocou você, escreva nos comentários: hoje eu escolho liderar pelo exemplo. Porque responsabilidade não é peso, é honra. E é isso que define os grandes. Lição 5.
pare de dar poder à ansiedade. É fácil imaginar que ser imperador seria confortável, centenas de pessoas prontas para obedecer, conselhos sendo pedidos a todo instante, decisões nas suas mãos e poder absoluto. Mas existe outra forma, mais verdadeira, de olhar para isso. Ser imperador deve ter sido esmagador. Pense no peso emocional que recaía sobre Marco Aurélio. Qualquer erro poderia custar vidas, terras, alianças, guerras. Ele enterrou vários filhos, perdeu metade das crianças que trouxe ao mundo. E ainda assim, era esperado que ele liderasse, que fosse firme, que permanecesse racional. Em Meditações, existe um momento doloroso. Ele descreve um filho tossindo, febril, doente, e então ele escreve a si mesmo: não deixe sua mente fugir. Não imagine o pior. Ele dizia isso não porque seria dramático pensar assim, mas porque ele tinha motivos reais para temer, já havia perdido outras crianças em circunstâncias parecidas. Mesmo assim, ele se lembrava do que era essencial. A ansiedade não nasce do evento, mas da história que criamos sobre ele. Marco Aurélio entendia que viver antecipando desgraças rouba a única coisa que realmente possuímos, o momento presente. E então vem a passagem mais poderosa de todas. Hoje escapei da minha ansiedade. Mas ele corrige imediatamente. Não, hoje eu me libertei da minha ansiedade porque ela estava dentro de mim. Essa é a chave. Não são as situações que criam ansiedade, somos nós. O fator comum entre tudo o que te preocupa é sempre o mesmo. Você, seu apego, sua expectativa, sua necessidade de controlar o que não se controla. Faça esse teste mental agora. Liste mentalmente o que te deixa ansioso. Problemas, pessoas, cenários, incertezas, possibilidades ruins. O que todas essas coisas têm em comum? Você querendo que elas aconteçam do seu jeito. Você tentando prever, corrigir, evitar, dominar o que está fora das suas mãos. É essa tentativa de controle que cria a dor. O estoicismo ensina que a ansiedade nasce quando você vive no futuro e abandona o presente. Foi isso que Marco Aurélio escreveu quando seu filho estava doente. Aqui, agora, ele está bem. Esteja com ele agora. Não se perca no que pode acontecer, esteja onde a vida está acontecendo. Você só se liberta quando solta o desejo de controlar, quando aceita que o futuro não te pertence, quando escolhe viver o que é real, não o que sua mente inventa. A prática de hoje é simples e difícil ao mesmo tempo. Quando o medo começar a te arrastar para longe, volte, respire, observe, esteja aqui. Não no que pode dar errado amanhã, porque a ansiedade depende de você e só você pode decidir abandoná-la. Se essa lição falou com você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho voltar para o presente. É assim que começa a sua libertação. Lição 6. Você sempre vai encontrar pessoas difíceis. Existe um erro comum quando olhamos para o passado. Imaginar que o mundo antigo era mais calmo, mais civilizado, mais gentil. Não era. O mundo de Marco Aurélio era duro, barulhento, cheio de disputas, intrigas, injustiças e pessoas tão complicadas quanto as que você encontra hoje. E ele lidava com todas elas, da mesma forma que você lida. Logo no início do segundo livro das Meditações, ele escreve uma das passagens mais sinceras de toda a filosofia. Ele começa o dia dizendo a si mesmo: hoje eu encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e agressivas. Diz isso logo ao acordar. Por quê? Porque ele sabia que o erro não estava no comportamento dos outros, mas em se deixar surpreender por eles. A parte mais profunda desse ensinamento não é a lista de defeitos, mas o aviso silencioso por trás dela. Não espere que as pessoas sejam perfeitas. Não espere que o mundo seja fácil. Não espere que a vida seja suave.
E, ao mesmo tempo, não permita que a dureza dos outros transforme você em alguém que você não quer ser. Marco Aurélio entendia que cada pessoa difícil é um teste vivo da sua filosofia. Ele sabia que o obstáculo não está apenas nas circunstâncias, mas nas pessoas que cruzam o nosso caminho. E sabia também que o obstáculo é o caminho porque ele revela quem você é quando tudo desafia a sua paciência. É fácil ser justo quando ninguém te provoca. É fácil ser gentil quando todos são educados. É fácil ser calmo quando o mundo colabora. Mas a virtude nasce quando isso não acontece. Uma pessoa difícil não aparece para te derrubar, mas para medir a sua firmeza. Não surge para estragar o dia, mas para te lembrar que o seu caráter não depende do humor alheio. Ela é o teste, você é a resposta. Marco Aurélio dizia que essas pessoas fazem o trabalho delas. O trabalho delas é ser irritante, invadir limites, provocar, agir de forma impulsiva ou injusta. E o seu trabalho? Não permitir que o comportamento delas destrua a sua integridade. Não deixar que o obstáculo apague seus princípios, não devolver feiura com feiura. Você não escolhe quem cruza o seu caminho, mas escolhe o que faz com isso. Pessoas difíceis vão continuar existindo, hoje, amanhã e sempre. Mas você pode usá-las como treino, disciplina e fortalecimento. Foi o que Marco Aurélio fez durante toda a vida. Ele nem sempre gostava das pessoas ao redor, mas buscava não guardar ressentimento. Ele as usava como campo de treino para se tornar alguém melhor. Essa é a lição. Não espere um mundo sem pedras no caminho. Torne-se alguém que sabe caminhar sobre elas. Se essa verdade fez sentido para você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho responder com força, não com reação. Lição 7. Viva ocupado com o que importa. Ser imperador de Roma significava ter uma lista infinita de tarefas, decisões políticas, conflitos militares, reuniões intermináveis e responsabilidades que esmagariam qualquer pessoa comum. Marco Aurélio tinha motivos de sobra para viver ocupado, e mesmo assim ele percebeu algo que quase ninguém percebe. A ocupação não é sinônimo de propósito. Ele escrevia que, antes de fazer qualquer coisa, era preciso perguntar a si mesmo: isso é essencial? E na maior parte das vezes, quase sempre, a resposta era não. Essa frase parece simples, mas desmonta a vida de muita gente, porque uma boa parte do que você faz, do que aceita, do que repete, do que carrega por hábito ou por medo de desagradar, não tem nenhuma importância real. Marco Aurélio alertava que quando você elimina o que não é essencial, experimenta um benefício duplo. Primeiro, libera espaço mental e, segundo, faz muito melhor aquilo que realmente importa. Agora pense na sua vida. Quantas tarefas você cumpre apenas por inércia? Quantas obrigações você mantém só porque sempre fez assim? Quantas expectativas você tenta atender apenas por pressão social? Se você descobrisse que tem apenas 1 ano de vida, quantas dessas coisas continuaria fazendo? Se ninguém estivesse olhando, quantas manteria? Se o seu trabalho não exigisse, quantas você largaria na mesma hora? A verdade é que muita coisa que te ocupa não te constrói. É barulho, é distração, é rotina automática, é o hábito de preencher o tempo para não encarar o que realmente importa. Os estoicos chamavam isso de diluição da vida. Quando você desperdiça energia em tarefas que não mudam nada, não te fortalecem, não te aproximam do que você deseja. Marco Aurélio te chama a fazer o oposto, ser seletivo, disciplinado e rigoroso com onde coloca sua atenção. Dizer não para o desnecessário é uma forma de liberdade. Dizer sim apenas ao que faz sentido é uma forma de força. Pergunte-se agora com honestidade: isso que estou fazendo é essencial? Eu realmente preciso disso? Isso me aproxima de quem eu quero ser? Se eu removesse isso da minha vida, algo importante se perderia?
Se a resposta for não, você já sabe o que fazer. Simplifique, corte o excesso, vá direto ao que sustenta sua vida e faça o essencial como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque na verdade é. Se essa lição te tocou, escreva nos comentários. Hoje eu escolho viver pelo essencial. Assim, você não só organiza seu tempo, mas realinha sua vida com o que realmente importa. Lição 8. Continue faminto por ser melhor. Quando você é bom em algo, quando ocupa uma posição de influência, quando domina o que faz, é muito fácil cair na armadilha silenciosa da complacência. Você começa a repetir padrões, a seguir o caminho que já conhece, a fazer as coisas do jeito mais confortável e sem perceber. Para de crescer. Marco Aurélio sabia exatamente disso. Nas meditações, ele fala sobre um exercício simples, quase infantil: usar a mão não dominante para tarefas básicas. Por quê? Porque isso o tirava do piloto automático. Isso o obrigava a enfrentar o desconforto, a lentidão, a frustração e, principalmente, a lembrar que sempre existe algo a aprender. Esse é o coração da filosofia estoica: buscar o que te fortalece, não o que te acomoda. Como dizia Epicteto, trate o corpo com rigor para que ele obedeça à mente. E o rigor que ele descreve não é uma tortura, mas um treinamento, um lembrete de que a evolução exige atrito. Marco Aurélio entendia que fazer do jeito fácil quase sempre é fazer do jeito fraco. Ele repetia para si mesmo: não escolha o atalho, escolha o caminho certo. E esse caminho, na maior parte das vezes, é o caminho desconfortável. Por isso ele caçava, por isso treinava, por isso estudava temas complexos em plena velhice, por isso buscava exercícios que o colocavam diante da própria limitação. Uma das histórias mais marcantes sobre ele é essa. Já idoso, com o corpo cansado e o peso de governar um império inteiro, ele sai do palácio caminhando. Um amigo o vê e pergunta: para onde você vai? E ele responde: vou encontrar o filósofo Sexto, aprender o que ainda não sei. Ele poderia ter mandado chamar o filósofo ao palácio, poderia ter dito que estava velho demais para isso, poderia ter alegado falta de tempo, peso do império, cansaço, dores, deveres. Mas ele escolheu continuar sendo aluno, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo. Essa escolha mantém qualquer pessoa humilde, mantém viva a chama da curiosidade, mantém o espírito jovem, alerta, desperto. E é isso que você precisa aprender com ele. Não espere que a vida te desafie, busque desafios que te mantenham crescendo. Saia da rotina previsível, entre no desconforto intencional. Troque o domínio pelo aprendizado, troque o orgulho pela humildade de recomeçar. Se você parar de se desafiar, você para de evoluir. Se você para de evoluir, começa a atrofiar. Se atrofia, perde o brilho, a força, a clareza. Por isso, a pergunta estoica é simples, direta e transformadora. O que eu ainda não sei e preciso aprender? Se você entendeu essa lição, escreva nos comentários: hoje eu escolho crescer. Porque evolução não é um acidente, é uma escolha diária, e ela começa quando você decide não viver apenas do que já domina, mas do que ainda pode se tornar. Lição 9. Entenda que tudo passa, e isso é libertador. Poucas coisas mexem tanto com a nossa forma de viver quanto lembrar que tudo passa, que nada é garantido, que a qualquer momento a vida pode mudar de rumo ou simplesmente acabar. Marco Aurélio repetia isso para si mesmo como um lembrete diário. Você pode deixar a vida agora mesmo. Que isso determine o que você faz, o que você diz e o que você pensa. Para ele, isso não era poesia, era realidade. Ele viveu no meio da peste antonina. Viu cidades inteiras adoecerem, perdeu pessoas que amava, perdeu mestres, amigos, familiares,
e ainda carregava sobre os ombros o peso de governar um império em colapso. Roma era um lugar duro, violento e imprevisível. A morte não era uma ideia distante, era uma presença constante. E é justamente por isso que essa lição é tão poderosa. Lembrar da morte não é obsessão, é clareza. Quando você entende que tudo é efêmero, a saúde, o dinheiro, a fama, a aprovação dos outros, até o seu corpo, nasce dentro de você uma coisa que falta em muita gente: urgência com sentido. Não é correria vazia, é consciência do que realmente merece o pouco tempo que você tem. Marco Aurélio se perguntava: daqui a algumas gerações, alguém vai se lembrar de mim? Alguém sabe o nome de todos os imperadores que vieram antes? E a resposta era óbvia: quase ninguém. Conquistas, títulos, aplausos, tudo isso desaparece. O que fica é o modo como você viveu enquanto esteve aqui. Ele entendeu que o que verdadeiramente importa não é o quanto você parece importante, mas como você age agora. Você trata bem as pessoas? Você vive alinhado com seus valores? Você age com calma, coragem e honestidade? Você faz o melhor que pode com o tempo que tem? É isso que conta. O resto é ruído. Os romanos tinham um costume. Quando um general voltava vitorioso de uma batalha e desfilava em triunfo pelas ruas, diz a tradição que um escravo caminhava ao lado dele sussurrando: "Memento mori", lembre-se de que você vai morrer. Não era para humilhar, era para trazer de volta a realidade, para lembrar que ninguém é um Deus, ninguém está acima das leis da vida, ninguém escapa da mesma condição. Somos todos temporários. Essa lembrança não deveria te paralisar, deveria te libertar. Se a vida é breve, por que adiar conversas importantes? Se a vida é breve, por que desperdiçar dias com orgulho, ressentimento e vaidade? Se a vida é breve, por que viver como se você tivesse garantias que nunca teve? A impermanência nos ensina a humildade. Você não controla tudo. Você não tem todo o tempo do mundo. Você não é o centro do universo. Mas, ao mesmo tempo, ela te dá um poder enorme. Você ainda pode escolher o que faz com o dia de hoje. É isso que Marco Aurélio queria dizer quando escrevia que a lembrança da morte deve determinar o que você faz, o que você diz e o que você pensa. Se você realmente lembrasse, todos os dias, que esse pode ser o seu último, você perderia menos tempo com brigas pequenas, com opiniões alheias, com medo do julgamento dos outros, e começaria a cuidar melhor de quem ama, de quem você é e do que está construindo dentro de si. A prática estoica aqui é simples e profunda. Traga a morte para a consciência não como ameaça, mas como professora. Antes de reagir, pergunte: se este fosse um dos meus últimos dias, eu agiria assim? Antes de adiar algo importante, pergunte: eu realmente posso empurrar isso para depois? Se essa lição tocou algo em você, escreva nos comentários. Hoje, eu escolho viver como se o tempo fosse precioso, porque é exatamente isso que ele é. E quando você entende a impermanência da vida, você para de viver no automático e começa, finalmente, a viver de verdade. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Obrigado por assistir.